entonces a esta del coloquio de investigación lingüística de este semestre que organizamos aquí desde la Universidad de Sonora, ahorita en línea. Y por cierto, por ser en línea, tenemos la oportunidad y el placer de recibir en esta ocasión a dos colegas de la Universidad de Brasilia, a Dioné Gómez y Artur Scandelari, y nos van a presentar el trabajo sobre protocolo de pesquisa para argumentos y adjuntos. ¿Okay? Entonces, pues adelante y después tendremos una sesión de preguntas con ustedes. Adelante. Bienvenidos. Muito obrigado, Álvares. Muito obrigado, Sarina. Estamos extremamente contentes com este convite, muito honrados. Eu falava agora há pouco com o Arthur que é um privilégio ter 40, 45 minutos para a gente poder falar e ter um público tão qualificado para nos ouvir. Muito obrigado. Então, eu sou, como o professor Álvares falou, Dioné Gomes, professor da Universidade de Brasília. Sou membro do Núcleo de Tipologia e Línguas Indígenas, que é um grupo de pesquisa, e também membro, com muito prazer, da Rede de Investigação e Cooperação Interinstitucional sobre Diversidade Linguística, RICIDIL, né, que tem com vocês em Sonora uma parceria muito profícua. Arthur? E eu sou Arthur, sou orientando do professor Dioné. Estou começando o meu doutorado agora, também na Universidade de Brasília. Muito bem. Então, hoje a gente vai trazer os resultados da pesquisa do Arthur e temos muito orgulho de poder fazer isso um dia depois da defesa dele. Esse protocolo de pesquisa e os primeiros resultados estão dentro de um projeto que nasceu em 2018, que tem o objetivo de investigar as diferenças entre argumentos e adjuntos em línguas indígenas brasileiras, especialmente num tipo de sintagma, o sintagma adiposicional, né? Pode passar, por favor, Arthur? Para contextualizar o tipo de problema sobre o qual a gente tem se detido, nós trazemos aí dois dados. O dado 1 é uma frase transitiva típica da língua tapirapé, ou ampiaua, né, uma língua tupi-guarani, em que a gente vai ver aqui o objeto direto, arroz, o verbo pilar, socar, e a pessoa, que é o sujeito dessa estrutura. Uma frase transitiva bastante comum nas línguas tupi-guarani, em que a gente vai ter o sujeito e o objeto em sintagmas nominais com esse verbo transitivo. Mai pilou o arroz. A problemática que a gente quer investigar e está investigando começa a ficar clara para nós quando a gente tem, por exemplo, com esse tipo de verbo, um aumentador de valência, um causativizador, né? No exemplo 2, esse causativizador aqui, o acan, aqui no finalzinho do verbo pilar, esse sufixo, ele aumenta a valência do verbo. Então, acrescenta-se aqui nesse enunciado, nessa cena discursiva, um novo personagem, o Poraqueí. Ele vai fazer o Maii pilar o arroz. Ao pé da letra, palavra por palavra, a tradução no português tenta reproduzir o que ocorre em Tapirapé. O Poraqueí pisou o arroz por meio do Maii. O agente direto, quem de fato promoveu a ação, foi o Maii, que estava aqui no exemplo 1 como sujeito. No exemplo 2, ele passa a ocupar um constituinte com uma posposição. A posposição o é. Esse é um padrão muito comum nas línguas tupi-guarani. O agente direto é deslocado para um constituinte posposicional. E o novo agente, o agente indireto, ocupa a função de sujeito. O objeto, como todos nós sabemos, via de regra, permanece o mesmo. A nossa pergunta de base é: qual é a função desse sintagma posposicional? Qual é a função dos sintagmas posposicionais nessas línguas? Esse aqui é o grande ponto. Os constituintes nominais, como sujeito e objeto, são amplamente estudados. Isso não só no Brasil, mas mundo afora.
são os chamados argumentos, argumentos nucleares. Há inúmeros estudos e trabalhos muito bem elaborados e profundos sobre sujeito e objeto, especialmente quando eles estão em sintagmas nominais, em frases nominais, fazendo um paralelo com como vocês chamam em espanhol. O nosso questionamento, e é isso que nos traz aqui hoje, e os constituintes adposicionais, que são menos estudados? Por default, eles são classificados como adjuntos, chamados de adjuntos, de complementos, chamados de oblíquos, que é um termo que gera muita dúvida na literatura hoje, chamados de circunstantes. Afinal de contas, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática desse tipo de constituinte. É sobre isso que a gente está se detendo mais recentemente. E para investigar melhor como as pesquisas com línguas indígenas brasileiras têm trabalhado com esse tipo de sintagma, a gente elaborou um protocolo de pesquisa, que é o que o Arthur vai apresentar para vocês agora. Sim, eu estou procurando aqui a caneta que mostra onde eu tô passando o mouse. Vamos ver se eu acho aqui. Tá aparecendo, né? Tá vendo? Estou vendo aqui, Arthur. Ah, eu queria ter usado na sua fala. Pronto. Obrigado. O protocolo, então, ele é uma lista de cerca de 30 perguntas, voltadas a responder o objetivo principal da nossa pesquisa, que é como os autores classificaram os sintagmas postposicionais nas suas obras, ou seja, ele é um protocolo para padronizar a nossa coleta de dados, mas não é esse protocolo ele é aplicado na bibliografia, em obras já produzidas, não é um protocolo aplicado ao campo. A gente espera também que essa metodologia comum de trabalhar os dados estimule os especialistas a também padronizar o seu trabalho de coleta de dados no campo. Então, as perguntas versam sobre as definições que os autores usaram, a morfologia e a sintaxe dos sintagmas postposicionais, pragmática, semântica. Tem uma questão sobre diacronia, ainda estamos começando nisso, não é o foco agora a gramaticalização, mas já é um início. Como motivações teóricas por trás da elaboração desse protocolo, a gente tem o funcionalismo linguístico e teoria dos protótipos, e também tipologia. E a gente usa como um dos métodos de pesquisa a terminologia. Como não é possível aos autores definir todos os termos que eles usam sempre, senão a obra viraria um glossário, né? Cada pesquisa linguística viraria um glossário, a gente se baseia um pouco na terminologia que eles usam e nos exemplos para tentar captar as definições. Então, nossos objetivos ao elaborar o protocolo são: 1. Compreender a variedade de critérios usados pelos autores. 2. Tornar claros os critérios aplicados, porque muitas vezes eles não estão sistematizados nos trabalhos, então a gente tenta sistematizar com o protocolo. 3. Evidenciar que nenhum critério por si só é suficiente para estabelecer classificações. Essa fonte de Salinas e Ana Bose, de 2019, a gente pegou porque, na realidade, a gente já tinha elaborado alguns desses objetivos e, quando a gente leu o trabalho delas, a gente viu que eles estavam muito parecidos. Só que o trabalho delas se refere a ferramentas de coleta de dados. A gente viu que havia similaridades, então a gente está citando elas aqui para mostrar que temos uma afinidade, sim, em nossos objetivos. 4. Fazer os pesquisadores questionarem seus métodos de trabalho, voltado à padronização e tipologia. 5. Chamar a atenção dos linguistas que trabalham com projetos comparativos e tipológicos sobre a necessidade de replicar metodologias comuns. Ou seja, a gente quer que as metodologias a gente espera incentivar que as metodologias sejam comuns em vários trabalhos, para possibilitar comparações tipológicas. 6. Auxiliar e padronizar o trabalho de pesquisa sobre o tema. 7. Contribuir para o estabelecimento de metodologia especializada e uniforme, que possa ser replicada. E 8. Com isso, a gente espera construir uma base de dados comparável para fins de estudos tipológicos. Agora a gente vai mostrar todas as perguntas do protocolo. Eu vou ler para vocês as perguntas
E em algumas delas eu vou comentar quais são o que a gente está buscando com elas. Então, as perguntas sobre definições são 4 questões que seguem o mesmo modelo. Elas são elaboradas com o intuito de explicitar como os autores entendem cada termo. Primeira pergunta. O autor usa o termo argumento ou complemento? Em caso afirmativo, como define? Em todas essas perguntas de definição, geralmente os autores não definem. A gente acaba entendendo o que é argumento ou complemento de acordo com as explicações ou com os exemplos. 1.1. O autor usa o termo sujeito, em caso afirmativo, como define. 2. O autor usa o termo objeto, em caso afirmativo, como define. E 1.3. Quais são os tipos de objeto na língua? Objeto de verbo, objeto de posposição. 2. O autor usa o termo adjunto? Em caso afirmativo, como define? 2.1. O autor usa algum termo semelhante a adjunto, tal como adverbial, circunstante, circunstancial, periférico. Em caso afirmativo, como define? Aqui a gente já, nessa questão 2.1, já é uma preocupação com a terminologia. Muitas vezes os autores evitam o termo adjunto e recorrem a termos próximos, como circunstante, circunstancial, periférico, para não se posicionar. Então, aqui é uma forma de a gente ir buscando a terminologia para tentar encontrar se eles definem aqueles sintagmas como adjunto ou não. 3. O autor usa o termo oblíquo, em caso afirmativo, como define? Por exemplo, aqui a gente quer saber se o oblíquo é tratado como argumento ou como adjunto. A gente reparou pela literatura teórica que o termo oblíquo varia entre os autores, de diversas linhas. Então, às vezes, eles usam oblíquo para se referir a argumentos, às vezes usam adjunto, oblíquo para se referir a adjuntos, e às vezes, como ontem a gente constatou numa apresentação que a gente fez, que os autores usam oblíquo quando eles não querem se posicionar sobre a classificação sintática. Então, o próprio especialista não está seguro se aquilo é um argumento ou se é um adjunto, ele chama de oblíquo. Às vezes chama de argumento oblíquo, de complemento oblíquo. Então, a gente está tentando captar qual é o significado do termo oblíquo para essa questão na obra que a gente pesquisa. 4. O autor usa o termo predicado. Em caso afirmativo, o define em termos de informação sobre um sujeito, ou seja, a visão aristotélica de que o predicado é o que se fala sobre o sujeito, ou em termos lógicos, na visão de Frege, de que o predicado é composto pelo predicador com sua grade argumental preenchida. Nos trabalhos das línguas tupi-guarani que a gente tem visto, os autores tendem a usar essa definição de Frege, de projeção argumental, porém, em alguns momentos, são poucos, eles oscilam e mostram a definição de predicado segundo Aristóteles. A próxima seção do protocolo é composta por perguntas referentes ao objetivo principal da pesquisa, que é qual relação sintática e semântica estabelecem os SP com o restante da oração. Quinta pergunta. As adposições ocorrem com quais morfemas? Qual a ordem deles? Aqui pode ser quais morfemas que a gente está buscando: nomes, pronomes, afixos, clíticos, e também a ordem deles em relação à posposição. As adposições ocorrem com argumento interno oracional. A gente encontrou apenas um exemplo disso. 6. Existem semelhanças entre adposições, nomes e verbos? Em caso afirmativo, quais são elas? Nas línguas da família Tupi-Guarani, a gente identificou que as adposições, geralmente são posposições, têm a mesma origem que nomes e verbos, ou seja, geralmente elas vêm de nomes ou de verbos. E elas têm uma mesma função. Todos esses constituintes podem predicar nessas línguas, ou seja, podem ser predicados de toda a construção, de toda a estrutura. E isso a gente está tratando como isomorfismo. 7. Como o autor ou autora descreve sintaticamente os sintagmas adposicionais? Essas perguntas 7 e 8 são as principais do protocolo, porque levam a gente a responder ao objetivo principal. 8. O autor propõe algum critério sintático ou identifica alguma propriedade sintática para diferenciar argumentos e adjuntos? A gente está em busca de testes e critérios que os autores usam, e nesse momento a gente não identificou muitos testes, porque como os próprios autores nos disseram,
eles ainda não se concentraram nas pesquisas nesses constituintes. Geralmente eles dão atenção para o sujeito, dão atenção para o objeto, mas não para os elementos que têm adposições. 9. Existem sintagmas adposicionais envolvidos com estruturas aplicativas? Em caso afirmativo, como se comportam sintaticamente? Isso aqui é um teste para identificar se os SPs são tratados como adjuntos. 10. O que diferencia os sintagmas adposicionais de outros sintagmas? Aqui a gente está buscando coisas como a posição dos sintagmas na frase, se eles recebem afixos, como que eles se comportam na negação, na interrogação, qual o comportamento no foco, no tópico. 10. Temos algumas questões envolvendo pragmática e semântica também. Então, aqui 11. Sintagmas adposicionais estão envolvidos em algum processo particular de focalização ou topicalização com implicações estruturais específicas? Essa é uma pergunta voltada principalmente para as línguas tupi-guarani. Nessas línguas, quando um elemento adverbial é colocado em posição pré-verbal, ou seja, no início da sentença ou antes do verbo, ele gera modificações estruturais no verbo. O núcleo verbal recebe um prefixo e um sufixo diferentes pelo mero deslocamento, pela mera mudança de ordem do sintagma posposicional ou adverbial. A gente entende que isso é um fenômeno pragmático, por isso a gente fez essa pergunta, se eles passam por algum tipo de focalização ou topicalização, que geram mudanças na estrutura. Então, essa pergunta é voltada especificamente para as línguas tupi-guarani. 12. Existem adposições multifuncionais com função pragmática para além da função sintática que normalmente exercem? Em caso afirmativo, especifique. A gente achou em línguas de outras famílias, em que sim, as posposições podem ter função pragmática. Portanto, a gente está buscando identificar isso também nas línguas indígenas do Brasil. 13. Pergunta sobre semântica. Quais papéis semânticos são expressos pelos sintagmas adposicionais? Então, aqui seriam agente, paciente, locativo, benefactivo, entre outros. 13.1. Existe sintagma adposicional com função de agente, paciente, recipiente, ou algum outro papel semântico translinguisticamente associado ao argumento? Quais? Existem adposições distintas para expressar lugar, meta e fonte? Especifique. Tipologicamente, geralmente as línguas mostram posposições específicas, algumas posposições para o lugar, outra diferente para a meta e outra diferente para a fonte. E a gente, sim, tem confirmado isso nas línguas da família Tupi-Guarani. 13.3. Existe alguma posposição que desempenha múltiplas funções sintático-semânticas? Em caso afirmativo, especifique a posposição e liste suas funções. Sim, geralmente posposições, todos os elementos adposicionais, se prestam a mais de uma função sintática e semântica. 14. Uma questão iniciando os estudos de diacronia. Nosso foco no momento não é a gramaticalização, mas a gente já começa a mapear se existem algumas evidências. Então a gente pergunta: existem adposições derivadas? Em caso afirmativo, elas apresentam alguma particularidade frente ao conjunto das demais adposições? Especifique e informe o percurso diacrônico, se possível. Então, a gente está só iniciando nesses estudos. 15. Existem afixos de caso com função semelhante à desempenhada pelas adposições? Em caso afirmativo, como o autor os diferencia das adposições? Essa pergunta ela advém de uma motivação teórica, porque alguns autores dizem que não é possível distinguir translinguisticamente afixos de caso de adposições. Haspelmann seria um desse autor. Seria um desses. Outros autores dizem que sim, que é possível, que as adposições possuem diferenças tipológicas. O Agege seria um autor que representa dessa linha que afirma que é possível distinguir tipologicamente. Sobre terminologia, a 16ª questão diz: com relação a adjuntos, argumentos e predicados, quais termos o autor usa? Existe alguma terminologia particular?
Na nossa pesquisa, a terminologia empregada pelos autores tem sido crucial para revelar as interpretações que eles têm dos termos, mesmo quando eles não afirmam explicitamente a terminologia diz. Então, por exemplo, tem uma autora que classifica os SP das línguas tupi-guarani no Camaiurá, classifica como adjunto, são todos adjuntos. Porém, na hora que ela se refere ao termo, ela chama de objeto indireto. Então, para a gente, essa terminologia é um indicativo de que talvez a análise dela não esteja segura em relação a classificar como adjunto. E provavelmente ela vê que é um elemento mais central e que ele não é tão periférico quanto seria um adjunto. Por fim, a 17ª questão é uma síntese de toda a pesquisa que o linguista fez usando o protocolo. Com base em tudo que ele pesquisou até agora, então ele deve esboçar uma proposta de classificação dos sintagmas adposicionais na escala entre argumento e adjunto. Como fundo teórico disso aqui, a gente tem uma visão da teoria dos protótipos, que vai colocar os argumentos e adjuntos, sintagmas posposicionais, numa escala, com o elemento mais central à esquerda e o mais periférico à direita. Agora o professor Johnny vai continuar a apresentação, falando rapidamente sobre as línguas e analisando alguns dados. Obrigado, Arthur. Muchas gracias. Como nós somos linguistas de campo, todos nós aqui, e gostamos de dados, a gente não poderia fazer uma apresentação dessa apenas falando de perspectiva do que é o protocolo. Então, a gente quer trazer para vocês o protocolo aplicado. E a gente aplicou esse protocolo em 3 línguas. Na língua Camaiurá, falada no centro do Brasil, né, no Parque Indígena do Xingu. Na língua Ampiaua, ou Tepirapé, falada no estado de Mato Grosso, estudada pela professora Valquíria Praça. E na língua Guajá, falada no estado do Maranhão. Os Guajá foram contactados há poucas décadas e a maioria ainda é monolíngue. E a ideia é de adjuntos argumentos no primeiro momento, nessas 3 línguas da família Tupi-Guarani, do tronco Tupi, pertencentes a sub-ramos distintos dentro da família. Vamos começar com uma proposta de análise do que as pesquisas revelam. As pesquisas, no primeiro momento, mostrariam apenas um sintagma postposicional como argumento e todos os outros como adjunto. E o que a gente vai mostrar para vocês é que se poderia pensar diferente. Há hipóteses boas a serem analisadas em relação a vários sintagmas postposicionais. Vamos começar pelo sintagma postposicional, que é chamado pela Lucy Seck, na obra clássica do Camaiurá, uma gramática fantástica, completa dessa língua. Ela chama de complemento de cópula. Os sintagmas postposicionais em Camaiurá podem exercer, de acordo com a Seck, a função de adjunto, de predicado e de complemento de cópula. Então, ao nosso ver, o complemento de cópula funciona como um sintagma postposicional na linha dos argumentos. Aqui a cópula có tem um argumento prefixado ere, aqui dentro, e um argumento aqui fora, regido pela postposição direcional catu. Esse é o primeiro ponto. Nosso protocolo começa aí a ganhar vida quando a gente observa esse uso do sintagma postposicional aqui como um argumento dessa cópula, como um dos argumentos dessa cópula. Agora, como o Arthur bem falou, a Seck e os demais pesquisadores de línguas tupi-guarani que nós analisamos não tratam os demais sintagmas postposicionais como argumentos ou quase-argumentos. Tratam os demais como adjuntos. Porém, observem o comportamento desse objeto de comparação aqui nos termos da Seck, de novo, um termo muito próximo do que a gente poderia interpretar como um argumento, ela chama de objeto, e aqui o dado 4 vai mostrar a posposição, o ité, comparativo com seu argumento interno, constituindo esse sintagma aqui, esse constituinte, o argumento
dessa oração equativa, cujo núcleo é um nome. Aqui o nome aldeia é o núcleo, como o Arthur bem falou, as posposições, os nomes e os verbos geram predicação. Então, esse aqui é um exemplo de um nome gerando a predicação, tendo como um argumento dessa equação, desse predicado equativo, um sintagma posposicional. Porém, SEC não assume que ele é um argumento. O trata como adjunto, muito embora a terminologia já nos dê indícios da sua função mais argumental. Como excluir um elemento de comparação de uma comparação? Não é possível haver essa exclusão. Outro tipo de sintagma posposicional muito interessante nessas línguas é o que a gente identifica como agente-paciente em construções recíprocas com dois nominais. Nesse caso, o verbo transitivo morder, que está bem aqui, ele vai ter uma marca de reciprocidade dentro dele e um nominal aqui fora, a cobra, munhá, e um outro nominal envolvido nessa reciprocidade, que é o cachorro, do outro lado, regido por uma posposição. Ora, a própria SEC assume que há uma coordenação de sujeitos aqui, muito embora ela não seja taxativa em dizer que esse sintagma posposicional aqui exerceria uma função argumental. É nítido que ele exerce essa função juntamente com esse outro sintagma que é nominal aqui no exemplo 5. O exemplo 6 traz os dados parecidos com o exemplo 5, só que o sintagma posposicional regido por essa posposição neté ocorre bem ao lado do sintagma nominal. Então, aqui é o sapaí, uma pessoa, com o aritana, uma outra pessoa, e eles estão ajudando um ao outro. Então, essa relação que existe entre o sintagma posposicional e o sintagma nominal é indicadora de que esse sintagma nominal ele não tem apenas uma função de adjunto, ele exerce uma função de argumento nessa estrutura. Algo parecido ocorre na língua tapirapé, estudada por Praça em 2007. Aqui nós temos o sintagma nominal macaco, que vai se machucar, vai machucar ao outro, que é o papagaio, e o papagaio regido aqui pela posposição né. Eles estão querendo se machucar. O verbo transitivo, chocan, aqui, machucar, tem uma marca de reciprocidade que indica que eu vou ter esses dois sintagmas necessários à construção do enunciado. Tanto o macaco de um lado quanto o papagaio do outro. Porém, um deles está num clássico sintagma nominal e o outro ocorre no sintagma posposicional. Para nós, em nossa interpretação e hipótese, funcionando também como um argumento dessa estrutura. Voltando ao início da nossa fala de hoje, o agente de causativa de verbos transitivos, ele é um excelente ponto de estudo. Aqui eu vou dar mais um exemplo desse tipo. No primeiro foi do tapirapé e agora a gente vai dar da língua guajá, estudada por Magalhães. O exemplo 8 é um exemplo transitivo. O índio que estava com sede, o sedento, está querendo beber água, né? Bebeu água, perdão, ingeriu água, aqui no exemplo 8. Esse um verbo transitivo com o objeto água e o sujeito aqui no início. Se eu introduzo um novo participante, se eu aumento a valência desse verbo que já é transitivo por meio desse sufixo causativo aqui em 9, o sufixo K, eu trago para a cena discursiva o sujeito indireto. Eu, ya, ha. E o sujeito direto, aquele que de fato, né, vai beber a água efetivamente, ele vai estar aqui no sintagma posposicional. O que nós normalmente fazemos em nossas pesquisas, e eu me incluo aí como um pesquisador de uma língua indígena e passei por essa mesma problemática, a gente foca no sujeito, foca no objeto, analisa o sufixo, no caso do Munduruku também tem um sufixo de causativo, e diz, o agente direto vai para a posição final. Ponto. A gente não
analisa efetivamente quais são as funções deste sintagma postposicional dentro desse tipo de construção. E, claramente, ele é um sintagma postposicional necessário à estrutura argumental do verbo, porque o verbo passou a ter mais um lugar. Ele não excluiu ninguém da sua estrutura argumental. Ele ganhou o agente indireto e mantém o agente direto no lugar formal que lhe cabe, que neste caso é um sintagma postposicional. Um outro exemplo de elemento mais central, de sintagma postposicional mais central, a gente vai encontrar no Guajar, no que é o sintagma postposicional reflexivo ou recíproco. Aqui, o verbo cuspir, ele não tem marca de reciprocidade, e isso é muito importante. A marca de reciprocidade vai estar na posposição. Então, essa posposição se torna necessária, obrigatória, para construir essa predicação. Portanto, esse sintagma posposicional não pode ser meramente tratado como um adjunto. Ou vamos perder essa ideia central do predicado, da construção do predicado, de que se trata de uma ação recíproca entre entidades, entre participantes. Outro ponto que merece muito a nossa atenção, nossa, de linguistas, é quais são as propriedades formais do SP destinatário, de verbos ditransitivos. Aqui, por exemplo, no Kamayurá, o verbo dar, um verbo clássico, né, de estudo sobre a existência ou não de verbos ditransitivos numa língua, normalmente esses verbos transitivos das línguas tupi têm apenas um lugar, uma marca de argumento no verbo. Eles têm uma hierarquia de pessoa para dizer quem é o sujeito, quem é o objeto, quem é que vai no verbo. O objeto está aqui como um sintagma nominal, arco, uma marca de sujeito no verbo, e o destinatário, onde se encontra? Um sintagma postposicional. O Arthur já adiantou isso. Como a Lucy Seck, a pesquisadora brilhante que trabalhou com Kamayurá, trata esse sintagma postposicional como adjunto. Porém, olha como ela o chama, objeto indireto. Em termos semânticos, ela atribui esse rótulo que é, como nós todos bem sabemos, tipicamente sintático, mas ela não chega a assumir esse valor para ele. O mesmo se passa com a Pinhal, a Tapirapé, em que Praça 2007 diz que não existem verbos ditransitivos na língua. Porém, o que nós vemos com o verbo dar do Tapirapé é a existência do sujeito, a existência do objeto e o destinatário mais próximo ainda do núcleo verbal e sempre ocorrendo com ele em todos os dados em que o verbo dar se faz presente. Esses argumentos aqui seriam, no mínimo, esses constituintes, quase argumentos. É uma categoria que a gente lança mão, da qual a gente lança mão, mostrando que talvez não haja ainda na estrutura evidências tão gritantes, tão explícitas da formalidade que esse sintagma tem de relação direta com o verbo. Dentro dessa perspectiva do quase argumento, a gente vai encontrar um outro tipo de dado muito interessante nas línguas tupi-guarani. A gente encontrou esse tipo de dado como 13 aqui, tanto no Tapirapé quanto no Guajar. Que dado é esse? O verbo é classificado como intransitivo. Isso quer dizer que a autora vai dizer que aquele verbo tem um argumento marcado no verbo. Porém, esses verbos, um conjunto deles, ocorre sistematicamente com um sintagma postposicional formando a predicação. Isso mostra que, por mais que o verbo ainda não tenha as evidências de uma transitividade maior, ele ocorre reiteradamente numa predicação que a gente vai chamar de divalente. Olhem o verbo que se encontra aqui no exemplo 13. É o verbo gostar. A arara gosta. Isso não funciona nem em português, nem em castelhano. Não funciona. E também não vai funcionar
em Tapirapé. Porque sempre que o verbo ocorre, existe o alvo, o motivador, no caso aqui, a manga e dentro de um sintagma postposicional. Defendemos que pode haver aqui um delay, um atraso entre o que se projeta no verbo, em termos de morfologia específica, e o que a língua já produz em termos de necessidade funcional, de necessidade comunicacional. Então, a forma do verbo ainda não acompanhou a maneira como a língua processa essas informações. O mesmo vai se dar com a língua guajá, com verbos que são transitivos, que têm um sujeito e um objeto, mas que também ocorrem com um sintagma postposicional. É o exemplo 14 que a gente trouxe para vocês. Aqui, no primeiro momento, uma frase, o homem guajá faz sua flecha, até aqui, iapô, e daqui para frente, ele vai empenar essa flecha, colocar as penas sobre ela, nela. Essa construção aqui, esse sintagma postposicional aqui, ocorre reiteradamente com esse tipo de verbo, por mais que a autora, no primeiro momento, o tenha classificado apenas como verbo transitivo e não como um verbo que prevê obrigatoriamente um sintagma postposicional. O que vemos é, no mínimo, um quase argumento aqui nesse tipo de exemplo. E o que seriam, então, nessas línguas, adjuntos? Adjuntos mais prototípicos, efetivamente, no espaço do sintagma postposicional. Aqui selecionamos o exemplo 15, o menino está chorando, o verbo chorar não demanda nada além de quem está chorando, e a causa que é colocada aqui seria tipicamente a de um adjunto. Da mesma maneira, o cairaro, uma espécie de macaco, dormiu no alto, seria a informação completa, e sobre a árvore seria uma informação adicional, que modifica o sentido do verbo e não inclui, não faz com que a gente tenha uma definição específica desse verbo. Daí, o que nós concluímos do que seria um sintagma postposicional em função de adjunto prototípico? 1. Não ter sido classificado de oblíquo, complementação, complemento, objeto ou argumento. Então, o fato de não ter recebido nenhuma dessas terminologias já é indício de que ele foi visto pelos pesquisadores como estando mais no campo da periferia da estrutura. 2. Não ser previsto na semântica do verbo. E aqui cabe uma observação importante. O olhar do linguista sobre a semântica do verbo. Não basta apenas o olhar sobre a sintaxe e aquilo que se vê na morfologia da forma. A semântica do verbo, sendo modificada por um determinado sintagma postposicional, o classificamos como mais argumento. Não sendo prevista na semântica do verbo, a tendência é que ele seja, de fato, um adjunto. Um ponto formal é o 3. Se o sintagma postposicional não gera correferência com o argumento, então ele é adjunto. E o que nós vimos é que muitos sintagmas postposicionais geram correferência com o argumento e esses não podem ser chamados meramente de adjuntos. Não ocorrer sempre com alta frequência com os mesmos verbos daria a função de adjunto prototípico e não carregar informação pragmática. Aqui vale uma observação. A gente poderia dar mais exemplos sobre isso, dar exemplos sobre isso e não teríamos o tempo suficiente. E ontem, uma colega que estuda o Guajá, a Marina Magalhães, confirmou que, de fato, um determinado sintagma postposicional no Guajá que carrega a informação pragmática, vou dar um exemplo em português, ele é coitado para mim. Para mim, ele é ótimo. Para mim, ele é excelente. Esse para mim, no Guajá, é obrigatório. Mesmo que seja um sintagma postposicional. A nossa escala, então, ela é uma escala, como o Arthur falou, a partir de protótipos. Então, a gente vai ter um argumento prototípico, a gente vai ter quase argumentos aqui no meio da escala, e a gente vai ter adjuntos prototípicos. E isso faz com que a distribuição desses sintagmas postposicionais que a gente apresentou brevemente aqui seja muito mais interessante
do ponto de vista de que tipo de funções eles exercem no sistema linguístico, saindo daquele tratamento extremo de é tudo adjunto. Não, não é tudo adjunto, não. Problema mais com o qual a gente se deparou. Esse constituinte adposicional com a função de predicado. Como o Arthur bem falou, nessas línguas, os sintagmas posposicionais podem, eles mesmos, exercer a relação gramatical de predicado. Temos dois tipos. O chamado predicado não verbal in situ, em que a posposição, como no caso de 17, o pé aqui, gera a predicação com um argumento aqui, ia, e outro argumento aqui fora, boiá, boiuma, quara. A toca da sucuri, um tipo de cobra, é ou fica dentro d'água. Ou então, como no exemplo do Guajá, aqui embaixo, uma posposição como puru, com um argumento i, e outro argumento aqui fora, e é a posposição também que está gerando a predicação. Um outro tipo muito interessante de predicado formado por sintagma posposicional nas línguas tupi-guarani é alvo, inclusive, de um capítulo que Arthur e eu estamos escrevendo para o livro que Sarina está organizando com outros colegas, né, sobre as simetrias. Está aqui no exemplo 19 e 20. Quando um sintagma posposicional como esse, tenem pepé, ocorre nessa posição, se deslocando para o início da sentença. Isso gera, nessas línguas tupi-guarani, uma relação, primeiro, de foco de contraste, é um ponto para a gente desenvolver brevemente, e segundo, passa a ser o núcleo da predicação. Então, se ao ocorrer no final de uma relação verbal como essa, é apenas um sintagma posposicional, aqui, mais do que um sintagma posposicional, exerce a função de núcleo da predicação. E o antigo verbo passa a receber um nominalizador. Esse NI no final aqui nominaliza, e essa estrutura que agora está nominalizada passa a ser outro argumento dessa posposição, tanto aqui em 19 quanto aqui em 20, nos exemplos do Guajá. Dito isso, nossa segunda escala fica maior ainda. A gente se viu obrigado a incluir no extremo do que é mais nuclear em termos de projeção de sentença, de enunciado, sintagmas posposicionais em função de predicado. E aí vem os sintagmas em função de argumento, os sintagmas posposicionais em função de quase-argumento, os que estão em função de adjunto e os que chegam a ser adjuntos prototípicos. Agora, o Arthur vai retomar para dar um exemplo dessa escala com uma posposição. Por favor, Arthur. Essa nossa proposta de escala com base na nuclearidade dos termos pode ser demonstrada com uma única posposição na mesma língua. Então, aqui no exemplo 21, a gente tem a posposição ité, na função de predicado de toda a construção, com um argumento interno, sapai, e outro argumento externo ao seu sintagma. Em 22, a gente tem a mesma posposição, agora como na função de argumento, ou seja, ela é o argumento do verbo de cópula, có. Na 23, a gente tem novamente essa posposição com a semântica comparativa, na função de quase-argumento, e aqui a gente está chamando de quase-argumento apenas por um conservadorismo nosso, porque não há marcas formais no verbo. Mas nessa estrutura, ela tem um sentido muito mais necessário, a realização dos termos de uma comparação, o sentido é muito mais necessário, e a gente acha que não é possível retirar dessa construção o sintagma posposicional. Por fim, em 24, a gente tem a mesma posposição ité na função de adjunto prototípico, ou seja, ela não é demandada sintaticamente, semanticamente, pragmaticamente pelo contexto. Próximo. Então, no largo espectro entre predicados e adjuntos, encontram-se diversos tipos de SP, a maioria dos quais em funções centrais.
menos prototípicas, ou seja, as funções prototípicas são raras. Identificamos funções recorrentes dos SPs como argumento de coordenação, argumento agente direto de verbo transitivo causativizado, argumento ou quase-argumento destinatário e argumento ou quase-argumento reflexivo ou recíproco. A identificação desses constituintes foi motivada pela consideração de critérios sintáticos, semânticos e pragmáticos. E os critérios que nós usamos estão nas obras dos próprios especialistas. Aqui nós estamos fornecendo hipóteses de análise para as línguas já pesquisadas pelos especialistas. Professor. Excelente, Arthur. E a nossa ideia, então, e a gente agradece esse espaço, é convidar pesquisadores a empreender estudos usando o protocolo. Cada aplicação do protocolo gerou mais de 100 páginas de análise de dados que a gente pôde levantar com o protocolo a partir das pesquisas feitas. A gente espera, assim, contribuir para a identificação e possível proposição de padrões gramaticais que possam ser comparáveis translinguisticamente e também auxiliar na padronização de pesquisas sobre o tema. A ideia é, se a gente usar uma metodologia comum, estimulando métodos comuns, gerar dados que possam ser melhor trabalhados em termos tipológicos. Essa é a nossa proposta. Algumas das nossas referências aqui e o nosso profundo agradecimento a esse espaço privilegiado. Obrigado. Muchas gracias a ustedes dos. Pues abrimos un espacio para preguntas, comentarios, dudas. Es un tema muy interesante, muy problemático, efectivamente, conceptos que a nivel tipológico se tienen que poder aclarar finamente, ¿no? Y no siempre se hace. Es verdad, Álvarez. Sobre todo con respecto a la terminología, por ejemplo. Hoy mismo estaba leyendo un texto de Kulinikov sobre causativas y habla en objeto oblicuo. Sí, es problema de la terminología, como siempre, ¿no? Claro. Y también nuestras investigaciones no tienen mucho tiempo en un doctorado para hacer todo. Entonces nos concentramos en las clases mayores, ¿no? En sujeto, objeto, y dejamos casi siempre de lado un poquito los sintagmas con estas características posposicionales o adposicionales. Quizá para iniciar y que los demás vayan pensando en quizá unos comentarios o preguntas, estaba pensando en la propuesta muy conocida, ¿no? de Comrie, de Haspelmath, sobre esas nociones S, A, P, T, R, que a menudo utilizamos, ¿no? Dentro de los estudios sintácticos. Ustedes no las manejan y en realidad me preguntaría cómo encajarían dentro de su propuesta, dado que estas propuestas son para hacer trabajos comparativos, tipológicos, y que parten, bueno, intentan juntar codificación, forma y función también, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan con esta propuesta? La pregunta es excelente. Los investigadores que hemos estudiado no utilizan en general estos rótulos de esta manera. Solamente hay una tendencia de hacer un trabajo mucho más formal, mucho más de identificar el sujeto, el objeto como categorías sintácticas solo, y dejan de lado los sintagmas posposicionales, en este caso, posposicionales, casi siempre. ¿Por qué? Es más seguro trabajar, por ejemplo, con la noción de sujeto que controla la correferencia. Es un criterio que identificamos en los estudios, por ejemplo. Y ahora mismo, después de ayer, cuando Arthur presentó su disertación, escuchamos de las investigadoras que hoy citamos, que estaban en la banca, que van a hacer trabajo de campo para intentar identificar correlatos formales para las hipótesis que lanzamos. Desde nuestro punto de vista, se debería sí hacer un trabajo como que mirando la sintaxis, mirando la semántica también, de esta manera. Esta manera de trabajar con
lo recipiente, el tema, también desde este punto de vista me parece muy buena. Muy bien. No sé si tengan preguntas, colegas. Creo que Alejandra está con la mano. Adelante. Sí, Alejandra. Hola, ¿qué Hola, Hola, tal? Alejandra. Felicitaciones, realmente muy interesante y bueno, ayer también estuve siguiendo este tema que como acaba de decir Dionay, me parece que tiene tanto para ofrecer cuando se incluye la faceta semántica en los análisis que a veces priorizan la cuestión más formal. En ese sentido, bueno, me alegró mucho ver que las colegas que justamente saben de estas lenguas con las que Artur estuvo trabajando, adoptan o que van a adoptar para sus propios trabajos de campo esto. Mi pregunta tiene, más que pregunta, tiene que ver como con la posibilidad de que este protocolo justamente se publique pronto o que se pueda como hacer una accesibilidad para que el que hace trabajo de campo o el que está analizando datos tenga esta guía que ya que ha llevado un trabajo tan importante y sobre todo tan exhaustivo de cuestiones que además terminan siendo un problema para todos nosotros. La cuestión terminológica, por ejemplo, cuando las mismas cosas reciben o los mismos fenómenos son tratados con distintos nombres, entonces el hecho de que alguien se haya tomado ese trabajo y sistematizado cuestiones que son tan importantes para quien quizás está comenzando con el análisis, ¿no? Digo que es un trabajo muy productivo en ese sentido también, no solamente por los resultados que obtuvieron, sino por el estar generando herramientas para perfilar de una manera incluso más eficiente nuestra descripción lingüística. Así que bueno, eso era más que nada una reflexión y una invitación a que este tipo de protocolos sirvan de guía para también unificar miradas epistemológicas de distintos grupos que faciliten la comparación, ¿no? Que a los tipólogos eso siempre les genera un problema. Gracias. Obrigado, Alejandra. A nossa intenção é, sim, publicar. Daqui uns 30 ou 40 dias ele vai estar no repositório da UNB, né, na Universidade de Brasília, já vai estar acessível a todos, mas a gente começou a apresentar agora em alguns espaços e, sim, depois vamos escrever mais claramente as fundamentações teóricas por trás de cada pergunta, porque por trás de cada pergunta a gente teve boas motivações para fazer e publicá-lo, sim. E a gente adoraria que ele pudesse ser replicado por outros pesquisadores, para daí sim a gente conseguir fazer um trabalho tipológico com mais segurança, porque às vezes o problema de terminologia, a gente fica discutindo coisas iguais com termos diferentes, né? E debate à toa. É isso mesmo. Estava justo pensando, Ale, enquanto Artur falava, temos que publicar. Sí, por favor. Entonces, la idea es que sea publicado en breve. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta, Manuel? ¿Levantas la mano? ¿Qué tal? Hola, Manuel. Genial trabajo también. Yo tengo una duda sobre si han visto la posibilidad de o tal vez explorar o comparar su propuesta, o no sé si de hecho ya han contribuido en equipos que han tratado como de sintetizar etiquetas para procesos automáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Universal Taxet como que trató de hacer esto, pero no sé realmente como si la justificación teórica de quitar unas etiquetas o elegir ciertos nombres, ¿no? Para ciertas propiedades. Yo nomás he podido observar en términos generales lo que le llaman part of the speech, pero también se supone que tienen un conjunto de etiquetas para las dependencias sintácticas, ¿no? Y cómo es que ellos, a partir de un objetivo operativo de lingüística computacional, tomaron decisiones que de alguna manera sí están impactando en bagaje teórico que se tenga, ¿no? Y no sé si han visto o han explorado o incluso han participado en equipos relacionados con eso. No hemos participado, pero la idea es excelente. Entonces, es algo a más para incluir en nuestros estudios. Muchas gracias, Manuel. Sí, tomo nota. Sí, tomamos nota. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Otros comentarios, dudas, preguntas? Sarina. No, gracias, Dionei, y gracias, Artur. Lo que yo creo que el protocolo tiene de favorable es que ustedes están viendo que para enfrentar este tipo de problemática es necesario considerar también la parte semántica y la parte pragmática. Algo que en general yo tengo la impresión de que Brasil es muy formalista y precisamente sé que se olvida de lo semántico. Entonces yo creo que para ustedes tienen un reto de al menos expresar su opinión de que esto resulta en ciertas ocasiones como más clarificador. Sí. Y la viñeta que presentaron ustedes, que está ahorita expuesta, que es la de la página 44, creo, 48, si no me equivoco, que es donde se ven varias, como dijéramos que un abanico de construcciones que van desde la que tiene un argumento nuclear hasta la que tiene ya un argumento periférico. Exacto. Sería muy interesante poderlo plasmar en las varias lenguas o en los diferentes tipos o con diferentes tipos de morfemas, porque de esa manera ustedes podían constatar o demostrar que este abanico de construcciones se dan en las lenguas que emprenden. Y obviamente una tesis de maestría no satura toda la potencialidad de cosas que hay que hacer, ¿sí? Apenas es el inicio, pero sí creo yo que está bien encauzada en cuanto a definir primero la metodología, la terminología, pero tienen ustedes que buscar la coherencia. Si en un momento dado menciona la semántica y la pragmática, tratar de ver hasta dónde lo logran involucrar más adelante, posiblemente en el proyecto doctoral. Perfecto, perfecto, Sarina. Muchas gracias. Estamos de acuerdo que en Brasil hay dos tipos de formalismo. El formalismo generativista clásico, que estudia sobre todo la sintaxis y las formas lógicas en general. Claro que hay otras tendencias hoy. Con mucho gusto veo mis colegas hablando de semántica y de pragmática también. Pero el otro formalismo que podríamos decir en portugués velado, no sé si utiliza esa palabra en castellano, que no está explícito, ¿sí? Un formalismo velado que utiliza, que mascara la semántica, la pragmática, que deja de lado la noción de una valencia semántica al lado de una valencia sintáctica, que excluye de la estructura argumental la semántica y la pragmática, como si ella, la estructura argumental, fuese hecha solamente de sintaxis. Y eso identificamos muy claramente en los trabajos y con mucho gusto Artur presentó esta manera más amplia de mirar los datos a las investigadoras de Guayá y Tapirapé, y ayer nos hicieron con mucho gusto recibimos las ideas y vamos a explorar la semántica y la pragmática también. Sí. Gracias, Sarina. Muy bien, no sé si tengan otros comentarios o preguntas. Y si quieren escribir a nosotros, por favor. Manuel, ¿se puede dar las referencias? Con mucho gusto. Sí, pues ya hemos difundido la presentación PowerPoint y ahí están efectivamente como presentan los dos correos. Sería como volantes. La idea fue esta. Bueno, pues no sé si alguien tenga otra pregunta. Ya de la una. Pero, doctor, ¿sí? Yo, José, que yo tenía un comentario porque no, ahí me tocaba exponer el otro viernes, pero por cuestiones de viaje y una situación personal no voy a poder. Ok, bueno, pues entonces ya llegamos a las informaciones acerca justamente de las últimas sesiones que nos quedan. Efectivamente, sería bueno, la última. ¿Mande? Sería la última, la de José. Sí,
Originalmente, efectivamente, en el programa José Renan estaba programado para el viernes de la semana próxima, que era la última sesión. Entonces, bueno, nos acaba de informar de que no habrá, pero sí hay el jueves, hay a Antonio que tenía que presentar el día 18 de junio y por cuestiones de salud, pues no presentó ese día. Entonces, el jueves 1 de julio tendremos nuestra última sesión con Antonio entonces García Zúñiga, que nos presentará pues un trabajo sobre el maya yucateco, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Artur, muchas gracias, Dioné, por esta presentación, y pues gracias a todos ustedes también por su asistencia, y bueno, pues les damos cita para la última sesión del jueves, y nada más, se está acabando este coloquio, este semestre. Yo creo que ha sido pues el más largo que hemos tenido, dado que pues tenemos la posibilidad de tener presentaciones en línea, entonces qué bueno que así sea. Les avisaremos cómo funcionaremos el próximo semestre, todavía no hay claridad en esto, pero bueno, eso daremos las noticias en su momento. Entonces, pues muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Manuel Sánchez pregunta que si va a ser a la misma hora lo de Antonio García Zúñiga. Y la respuesta sería que sí, a la misma hora, y esperamos recordarlo a todos. Sí, mandaremos correos de Álvarez, sí. Con mucho gusto hemos hecho esta presentación y yo tengo que pedir disculpas por no tener podido participar antes. Estos 2-3 meses han sido terribles para las conferencias de Amazónicas, el Congreso y la escuela. Les pido muchas disculpas por eso. No te preocupes, Muchas gracias. Sí vamos a estar pendientes de que las próximas estés con nosotros. Ahora sí. Bueno, pues entonces... Obrigado, Artur, parabéns. Obrigado. Gracias. Gusto, nos vemos chao. Jueves. Gracias, Dione. Última sesión. Gracias, Arina. Un abrazo a todos. Abrazo.